The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. A continuação da história real que vamos trazer hoje é a segunda parte do exorcismo de Anna Eklund. Poderão seguir o nosso podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Ruben Teles. Eu sou a Beatriz Mateus. Bia, estás preparada para a gente continuar aqui a nossa apresentação do caso de Anna Eklund? Sempre pronta, Ruben. Sempre segunda pronta. E última parte, Segunda não é? e última parte, sim, segunda e última parte. Já que nós na primeira parte já vimos aqui muita coisa que aconteceu com ela, desde o pai a querer violá-la, os pequenos, também tinha sido possuída quando era pequena, a partir dos 14 anos começou a ter problemas, beca. Por isso, Nós íamos acho que passar sim. já para o primeiro exorcismo, não é? Exatamente, neste caso, o primeiro exorcismo do segundo exorcismo, ou a primeira parte do segundo exorcismo, digamos assim. Exatamente. Que ela, lá está, o primeiro exorcismo foi quando ela tinha sido pequena, que teve aquele problema e entretanto o padre lá conseguiu despachar o demónio, não sei para onde. Foi despachado. Estás pronto então? Para Bora, começar? bora. Ainda por cima é a tua parte da pesquisa. Diga! Vamos lá, desta vez começo eu. Exatamente. Ora, portanto, na manhã de 18 de agosto, o primeiro exorcismo começou e prolongou-se durante 8 dias até dia 26. Seguindo os conselhos do padre Riesinger, as freiras ataram o vestido na zona dos braços de Ana para evitar que ela usasse as mãos e atacasse qualquer um dos presentes. Assim que o mesmo começou a recitar os nomes da Santíssima Trindade, Ana deu um salto sobrenatural da cama, como foi documentado e testemunhado por 3 padres e várias freiras, e foi aterrada na parede por cima da porta, agarrando-se na parte lateral como um inseto, a rosnar de fúria. E eu é que não queria lá estar. Todos os... Nem eu. Eu é que não queria lá estar. Vês que aqui é estar a fazer um exorcismo, tu, entre aspas, e a miúda, neste caso, a miúda que era uma mulher, não era uma miúda, era uma mulher de 40 anos, salta da cama e agarra-se a um canto da sala. Fónix, brincas, não? Eu ia-me embora na hora. Oh, yes. Mas pronto, lá está. Todos os presentes ficaram incrédulos e levaram algum tempo para recuperar forças de toda aquela imagem horrenda e ganhar coragem para retirar Ana da parede, levá-la novamente para a cama e desta vez amarrá-la para que não voltasse a acontecer. Não brincas. Embora... não mesmo. Embora Ana não tivesse comido bem por várias semanas, nem um pouco fosse durante os próprios dias do exorcismo, ela começou a espumar da boca e a vomitar grandes quantidades de substâncias que às vezes eram descritas como fluido e outras como folhas de tabaco e especiarias. Bastante específico, não é? Meu Deus. Muito específico mesmo. Durante o próprio ritual, ela chegava a vomitar até 20 ou 30 vezes por dia, que foi descrito como quantidades que eram, humanamente falando, impossíveis de caber dentro de uma pessoa normal. Imagina o cheiro que não deve ter ficado dentro daquele quarto. O cheiro, não é mesmo? Os dejetos. Não, passa à frente. Siga. Não quero essa imagem na minha cabeça. De todo. Eu não disse antes, mas isto tudo estava a acontecer enquanto a Ana permanecia num estado de coma, com os olhos e boca fechados, aparentemente inconsciente dos eventos que estavam a acontecer. Ainda por cima. Ok. Ainda por cima. Foi documentado que ela, com os lábios imóveis, falava em várias línguas, principalmente latim, alemão e inglês. As vozes que se ouviam eram descritas como se estivessem a sair do interior do corpo de Ana. E foi por meio dessas vozes que o padre chegou à conclusão que ela estava possuída não por um, mas por 5 demónios principais. Fónix? 5? E ele conseguiu perceber quem é que eles eram? Isso parece uma festa. Exatamente. Pois, coitada da mulher. Riesinger descreveu os demónios como sendo seu pai Jacob e a amante e tia de Ana, Mina, que aparentemente agora estavam no inferno. Belzebu, que segundo a história é o braço direito de Lúcifer, Judas e o próprio Lúcifer. Ok, temos mesmo uma festa. 5... É uma festa ali mesmo uma festa. Incrível. Ok. Desculpa ter interrompido, desculpa. Não, tranquilo. Para além destes 5, haviam dezenas de outros demónios menores que iam aparecendo e desaparecendo, sempre a rosnar e a gritar uns por cima dos outros durante todo o processo. Ok. Esta batalha continuou por 8 dias, até que um grupo começou a temer pela vida de Ana, visto que ela estava muito magra e pálida. Foi então no dia 26 de agosto que acharam necessário interromper o processo até que Ana e o resto dos presentes pudessem recuperar um pouco de tudo o que se passou. Também não é para menos, não é? Estarem a ver aquilo tudo a acontecer. Ainda levam com
supostamente, lá está, com o pai dela, com a tia, ou a suposta tia, não sei, já não sabe, não está documentado. Porque Já, ela então podia ser tia, como exatamente. podia ser irmã do pai dela, pá, whatever, uma confusão dos diabos. Belzebu, Mas tu já Judas, viste o que é uma pessoa crente ei, estar assim, na presença destes demónios, Lúcifer, Belzebu, etc. epá, Lá está. oh hell no. Cada vez que avançamos mais na história, fico com certeza que eu não seria uma dessas pessoas, eu iria fugir na hora. Ou seja, isto é preciso, pelos vistos, é preciso ter muito estômago para conseguires fazer exorcismos. Sem dúvida, Oh, sem dúvida. yes. Bem, Nem e digo com tanto isto. só dos padres, mas também das pessoas que estão à volta, né? As Ah, sim, sim, freiras sim. e As freiras, todos. qualquer pessoa que Sim, estivesse lá sim. dentro a ajudar, quer fossem freiras, quer não, Exatamente. vão ficar traumatizadas para o resto da vida. Certeza. Eu ficava. Sem dúvida. Yeah. Bem, agora é a minha parte da pesquisa, né? Vamos para a segunda parte deste segundo exorcismo. Que desta vez começou 18 dias depois, neste caso a 13 de setembro, e durou mais 7 dias. Por isso, vê lá, isto é sempre à semana. Sim. É sempre à Exato, semana. exato. Desta vez, o grupo conseguiu obter mais detalhes sobre os demónios que possuíam Ana. Como é descrito em alguns livros sobre exorcismo, isto foi um bocado de pesquisa à parte que eu fiz. Quando um demónio revela a sua identidade, ele começa a perder poder sobre essa pessoa. E isto quer dizer que o Uhum. processo está a resultar. Estás a ver? Exato. Uhum. Então, após muita resistência, o primeiro a aparecer, quem é que tinha que ser? O Beelzebub. Ele disse a Reisinger, em frases soltas e traiçoeiras, que era ele quem possuía Ana desde os 14 anos. Para tu veres. Disse que tinha sido encarregue por Satanás, ou pelo próprio Lúcifer, porque é a mesma coisa, de possuir, e que foi o pai de Ana, Jacob, quem pediu a Satanás que possuísse a filha. Neste caso, amaldiçoando-a por ter rejeitado ter relações sexuais incestuosas com ele. Pela a mente perversa que este pai não tinha. Isso já tínhamos visto também anteriormente, não é? Epá, mas ele Que conseguiu um pai piorar. normal não era de certeza. Sim, Ele, mas além chegou ao ponto em que não me surpreende. todos os atos que ele fez, neste caso, lá está, para quem acredita, quer seja em vida ou em morte, são completamente abomináveis. Completamente. Sem dúvida alguma. Bem, deixa-me lá continuar. A seguir, consegues adivinhar quem é que apareceu? Não consegues, para não. Diz-me lá. Quem apareceu foi Judas. E para quem não se lembra, inclusive o padre Reisinger perguntou a este demónio se ele era o Judas Iscariotes, aquele tal ex-apóstolo que traiu Jesus por as 30 moedas de pratas, segundo consta a história. Ele respondeu de maneira estrondosa e com palavras muito alongadas, disse: sim, sou ele. Esta voz foi um choque tão grande que as freiras que estavam a ajudar decidiram fugir da sala a tremer. O pavor foi tal que não conseguiram voltar a entrar durante algum tempo. Com isto, Judas continuou a explicar que foi Lúcifer que o tinha encarregado de torturar Ana e de levá-la ao suicídio. Ele disse as seguintes palavras, e passo a citar: para trazê-la ao desespero, para que ela cometesse suicídio e se enforcasse. Ela tem de agarrar a corda, metê-la ao pescoço e morrer. Ela tem de vir para o inferno. Isto, segundo o que consta nos documentos, foi isto que Judas disse. Mais tarde, quem é que apareceu? Foi o pai dela, Jacob. Ele veio ao de Exato. cima para contar a história dele, dando assim um motivo para as possessões. Ele, segundo o que consta, e já tínhamos falado disso, ele passou a vida a ridicularizar a igreja, assim aqui é, e a pôr de lado qualquer aparência de fé. Isto, porém, não era o suficiente para ele ser condenado ao inferno. Foi, segundo o que Reisinger descobriu, a maldição que colocou em Ana e fez com que ela fosse possuída e que levou à condenação interna. Pelo menos isso. Sim, mas pelos vistos, mesmo assim, não serviu de nada porque ele Mas mesmo voltou assim, cá para pois, cima. Tipo. exato. Exato. Agora, lá está, é o que eu estava aqui na pesquisa. Agora, ele planeava arruinar a vida da filha porque ela apenas evitou os seus avanços sexuais. Então, o que é que ele fez? Possuiu-a como um demónio, só mesmo para causar-lhe sofrimento. Lá está, outra vez aquela mente retorcida
do pai. Não bastou em vida, teve de o fazer também após morrer. Enfim, Yeah, exatamente. Logo a seguir, que é para continuar a festa, né? Apareceu veio a a Mina, Mina. deixa Exatamente. adivinhar. A Mina, pronto. Ela revelou a sua presença assim mais ou menos como o Jacob. Mas no caso ela Uhum, foi condenada em parte por ter tido o caso com Jacob, mas também, uhum. e segundo o que consta, que é pior de tudo, pelo assassinato dos seus 4 filhos. Esses dois estão bons um para o outro, Não já tão, viste? tão, tão. Nenhum dos dois bate assim muito bem da cabeça. Agora pensa assim. Ela descreveu os seus atos abomináveis de assassinato das crianças sem quaisquer remorsos. Ok? Por isso ela é o tipo de pessoa que ela também não era. Reisinger ainda descreveu ela pelas seguintes palavras. Era uma pessoa cheia de ódio, tão amargo que se separaram em muito tudo o que tinha acontecido até agora. Tudo o que ela descreveu, neste caso. Uhum. O seu comportamento em relação ao Santíssimo Sacramento era indescritível. Ela cuspia e vomitava de maneira horrível, de tal modo que tanto o padre Teófilos como o outro pastor tinham de estar constantemente a limpar a saliva do hábito e da batina. Para quem não sabe, o hábito e da batina são as trajes normalmente os padres, neste caso, usam. Uhum. Esse ódio ajudou ainda mais a Mina a ser condenada ao inferno. Isto tudo a passar-se dentro do corpo de Ana. A gente está a falar como se Meu fosse, Deus. Mina, mas ela estava dentro do corpo de Ana. Yeah. As entrevistas a estas entidades eram constantemente interrompidas por quem? Por hordas de demónios menores, que apareciam sempre a uivar e a protestar de dor e sofrimento, porque tanto depressa chegavam ao Uhum. corpo como com o exorcismo eram expelidos novamente. Durante o processo, o comportamento de bizarro de Ana continuava. Tanto que, e vais ver agora, às vezes ela ficava tão leve que levitava sobre a cama, ok? Outras vezes ficava tão pesada que inclusive chegou a dobrar as pernas da armação de ferro da cama. Ferro, ok? Ana agrediu verbalmente os presentes e inclusive conseguiu revelar pecados que nunca tinham sido confessados. Fogo. Isto é mais uma coisa que eu não pus aqui e é uma à parte. Quando se vai fazer um exorcismo, lá está, também estava naquela pesquisa que eu fiz à parte, supostamente os presentes têm que ir confessar os seus pecados. Confessar os pecados antes? Ok, faz sentido. Exatamente. Porquê? Porque lá está, não confessaram, o demónio foi pegar nisso e começou-lhes a mandar à Pois, cara. ok. Pronto, é só uma parte, sim. Todos continuavam a temer pela vida dela. Visto, por exemplo, que tão depressa o seu corpo ficava vermelho e inchado, ao ponto de ficar irreconhecível e todos acharem que ela ia explodir, como de repente ficava extremamente magra, pálida e dura ao toque. Okay? Continua a ser completamente bizarro. Pior ainda, os dedos das mãos, neste caso, e dos pés, esticavam tanto e contorciam que pareciam garras. Os lábios inchavam até ao tamanho de mãos. Não era preciso pôr botox, aquilo. Veio tudo natural. Meu Deus. Fónix, estás a ver? A minha mão não é assim muito pequena, mas uns lábios deste tamanho. Fónix, ok. Complicado. É só tentar imaginar a imagem na nossa cabeça e é muito complicado. Depois, o ambiente ficou tão pesado que quase ninguém conseguia estar lá dentro durante muito tempo. Pudera, né? Normal, exato. Yeah. Além disto, supostamente, lá está, Lucifer ameaçou e insultou todos os que estavam presentes, mas em especial o padre Stenger. Não sei se isto está bem dito, volto a dizer que não sei se está bem dito, se alguém souber que diga nos comentários. Este Stenger era o tal amigo de longa data do padre Teófilos que o estava a ajudar no exorcismo, tanto que Lucifer estava na tentativa de o virar contra o Teófilos e desistir do exorcismo. O padre Stenger sofreu bastante com todo o processo, inclusive ponderou várias vezes abandonar o exorcismo. Lá está, a pressão era tanta. Uhum. Além do mais, ele diz que durante a noite não conseguia dormir, visto que ouvia como que ratos a arranhar as paredes e que o quarto vibrava e fazia barulho. Yeah. Meu Deus. Muito complicado. Depois, temos as ameaças de Lucifer, que ainda foram mais longe. E passo a citar o que foi dito pelo demónio
E se quiseres eu posso tentar fazer uma Demon Voice só mesmo para... Não prometo que isto funcione, mas posso tentar. Eu estava à espera desta parte. Estavas à espera dessa parte. Estavas à espera desta Força parte aí. e eu já carreguei aqui no botão disto e já terei o coisa todo. Espera aí, deixa-me lá ir para o sítio. E peço desculpa por este bocadinho, mas isto foi mesmo de carregar no botão errado à hora errada. Ok, Isso aí então foi vamos lá timing tentar. mesmo. Foi. E, na verdade, só estás a preparar tempo. É, Há tempo para preparar a tua garganta para para ler tentar isto. fazer a Força Demon aí. Voice. Vamos lá tentar. Exatamente. Não posso prosticar a Deus diretamente, mas posso tocar em ti e na tua igreja. É só esperar-se até ao final da semana. Quando chegar a sexta-feira... E ele não acabou a frase. Não sei se gostaram da minha Demon Voice, mas é o que eu consigo fazer. Incrível. Mas há mais, eu daqui a bocado faço outra vez. Ok, Fica à espera. naquela mesma sexta-feira, na viagem de volta ao convento, após uma visita que ele foi fazer a uma mulher que estava nos seus momentos finais de vida, imagina, uma nuvem preta aparece na estrada mesmo à frente do carro. No exato momento em que ele atravessava uma ponte bastante longa que atravessava uma ravina bastante profunda. Tiveram um O- acidente. Claro. Será? E o acidente que a nuvem causou foi tal que o carro embateu na lateral da ponte e ficou pendurado pelas grades ou pelas redes da ponte. E o padre teve que rastejar para fora do carro e por pouco não sobrevivia. Meu Deus. Yeah. Complicado. Quando o Stenger voltou para o quarto onde estava a Ana, o diabo riu-se imenso e disse para os presentes: Eu certamente mostrei-lhe hoje o teu carro novo. Aquele carro gigante foi reduzido a pedacinhos. Serviu-te bem. Prepara-te para muito mais diversão. Pronto, foi a minha tentativa outra vez de fazer Demon Voice. Let's go. Com isto tudo, a 20 de setembro, o exorcismo foi novamente interrompido por causa da saúde de Ana e dos presentes, como é lógico, não é? Depois disto tudo, das ameaças e ainda por cima estes acidentes bizarros e os comportamentos bizarros, estava-se mesmo a ver, não é? Claramente. Mas imagina, tipo, durante esse tempo, o que é que pode ter acontecido? O estado em que ela deve ter ficado, porque eles acabaram por não conseguir tratar até este ponto, certo? Sim. Pá, Pois. e é tal coisa, aquelas mudanças corporais, neste caso que foram documentadas, aquilo não é bom para nenhuma pessoa. Pois. Exato. Aquilo deve deixar mazelas durante muito tempo, sou-te sincero. Ou pelo menos imagino que sim, não é? Eu acredito que sim. Yeah. Mas pronto, finalmente vamos para o terceiro e último exorcismo, que desta vez levou todos os envolvidos ao limite da sua condição física e mental. Oh yes. Isto passou-se a 15 de dezembro de 1928, onde o grupo iniciou o que viria a ser a terceira e última sessão de exorcismos. Como de costume, houve maus cheiros, rosnares e os insultos, como era esperado. De manhã até à noite, eles lutaram contra as entidades demoníacas, ao ponto que Stinger considerou-se inapto e incapaz de estar presente durante grande parte da sessão final, visto ter atingido um ponto de ruptura. Claro, não. Nos últimos... Quem não é? Não. Eu acho que qualquer pessoa nessa situação iria atingir esse ponto. Eu depois do acidente não sei se metia lá os pés, sinceramente. É por aí. Mas pronto, depois desses últimos 2 exorcismos, muitos dos demónios menores foram expulsos, restando somente os principais. Reisinger, ao notar que a vitória estava próxima, assumiu a responsabilidade de continuar sem parar durante 3 dias e 3 noites. Ainda é bastante tempo. Eu imagino... Não stop, já viste? Não, é que sem parar durante 3 dias e 3 noites, imagina, sem comer, sem dormir e possivelmente Exato. sem ir à casa de banho. O homem devia estar completamente de rastos. É só uma pessoa Não, imaginar. Não quero imaginar. É só uma pessoa imaginar. 3 dias e 3 noites seguidas é muito complicado. Mesmo. Mas pronto, com a sua energia esgotada, finalmente no dia 22 de dezembro algo aconteceu. Ana voltou a levitar de um modo que apenas os calcanhares tocavam levemente os lençóis. Praticamente exausto e num último esforço, o padre conseguiu enviar os demónios de volta para o inferno.
Mais tarde admitiu Ok. que nesse momento teve uma visão onde o quarto estava rodeado de chamas com Lúcifer e Belzebu parados a um canto, cheios de raiva por não terem mais poder para atacar. Ele descreveu Lúcifer como um fauno, ou seja, uma criatura mitológica que era metade humano e metade cabra. Ok. Eh, No final da visão, a sala tremeu e ouviu-se um estrondo com a libertação de uma energia imensa, antes de ficar completamente em silêncio, deixando um imenso cheiro a enxofre no ar. Normalmente Ana acontece caiu na cama. Exato, quando. quando há demónios envolvidos. Exatamente. Ana caiu na cama, finalmente abriu os olhos e a sorrir disse: Meu Jesus, misericordioso, louvado seja Jesus Cristo. Finalmente os demónios tinham partido e com isso o exorcismo terminou. No que diz respeito a Anna Eklund, depois de todo o processo, parecia finalmente ter sido capaz de deixar de lado as suas possessões demoníacas e desapareceu novamente na história com apenas algumas linhas curtas que garantem que, pelo resto da sua vida, ela não sofreu mais com influência demoníaca e aparentemente viveu os seus dias pacificamente e capaz de abraçar a sua fé católica. Já não foi mal. Depois disto tudo que Pelo aconteceu. menos, pelo menos nesta fase da vida teve o descanso, não é? que merecia. E pá, Depois de pois, tudo que passado estes passou. meses todos, senhores. Não é? Mas Yeah, yeah. pronto, Riesinger também continuou com o seu trabalho como exorcista até 9 de novembro de 1941, quando faleceu pacificamente aos 73 anos. Ok. É outro que também, pronto, mereceu este Opa, descanso mas final. depois disto tudo, continuar como trabalho de exorcista, é preciso, lá está, ter muito estômago para a coisa. Exatamente. Ah, Mas, por outro lado, falando da parte do convento, todos ok. sofreram com o processo e as freiras presentes naquela época pediram transferência, visto que eram incapazes de permanecer ali com as memórias do que tinha acontecido durante o exorcismo. Portanto, eu E, nesta história toda seria as freiras. Eu iria embora e tchau, adeus a todos. epá, e mesmo assim sair dali para o outro lado pensando que isto podia acontecer outra vez, não sei. Exato. Não sei não. A governanta do padre Stinger, a Teresa Wegner, não sei se o nome está bem dito, mas já Mas sabem como é mal. que isto funciona. Exatamente. A mesma deu o seguinte testemunho. Fui testemunha de quase todo o processo do exorcismo e posso dizer com sinceridade que os acontecimentos descritos em Begone Satan são reais. Algumas das cenas eram ainda mais assustadoras do que as descritas no panfleto. Não há a menor dúvida na minha mente de que os demónios estavam presentes e nunca esquecerei tudo o que presenciei enquanto eu viver. Ou Portanto, seja, isto que nós estivemos a ler era horrível, certo? E ela está a dizer que o que se imagina algo passou pior. ainda era pior. Não consigo, não Epá. consigo imaginar. Não, é que não dá mesmo para imaginar, sinceramente. Não dá, não dá. Eu a achar que quem fez aquele panfleto já tinha sido um bocado bruto no que escreveu, imagina ele ter ocultado coisas porque ainda eram mais brutas. Exato. Ok. Mas pronto, Eu, eu, complicado. eu disse no episódio anterior que isto iria ser um tema pesado. E olha que é bastante pesado mesmo. Bem, vamos terminar. Aqui as descrições e relatos de testemunhos do exorcismo de Anna Eklund poderão ser considerados bizarros, como já falámos, e completamente fantasiosos. Qualquer pessoa que seja um bocadinho mais cética pode questionar a veracidade de qualquer documento em relação a este exorcismo. Se acreditarem ou não é uma questão pessoal, simplesmente. Neste caso, quer tenha sido uma possessão real ou transtornos mentais graves em Ana, pelas tentativas de violação, sim, porque segundo o que dizem, o pessoal que tem tentativa de violação é mais propício a possessões ou a distúrbios mentais, que podem levar a pensar que têm possessões, não é? Este caso não deixa de ser um que levanta muitas questões. Especialmente quando sabemos que foi efetuada uma quantidade absurda de estudos e exames minuciosos a todo o processo e documentação existente. Mesmo 80 anos depois, se calhar mais, sinceramente não fiz bem as contas, possivelmente, este exorcismo permanece um caso crucial que influenciou vários livros e filmes. Para Ana e muitos outros cujas vidas foram afetadas por possessões demoníacas, as palavras de Riesinger irão ecoar por muito tempo nas suas memórias. Afastem-se, espíritos malignos do inferno. Para trás, Satanás. E é isto.
terminamos a segunda parte da nossa pesquisa sobre o exorcismo de Anna Eklund. Espero que o pessoal tenha gostado e que também tenha achado um bocado e ficar um bocado assim com a cara retorcida de estar a ouvir estas coisas. Não é para eu estar a gostar das pessoas estarem a fazer isso, como é lógico que não gosto, mas é para verem um pouco, segundo o que foi relatado, o que é que aconteceu a Anna Eklund. E lá está, isto é um dos muitos exorcismos documentados ao longo do tempo. É isso. Por isso já sabem. É isso mesmo. Espero que tenham gostado. Para a semana trazemos outro tema. Ainda não sabemos qual é que vai ser, mas é uma questão de verem. Subscrevam o nosso canal. Não se esqueçam também de subscrever o Between Two Geeks nas redes sociais. Nós estamos, como eu disse ao início, no Spotify e no YouTube. Por isso, partilhem, comentem e vemo-nos para a semana. Tchau, people. Beijinho a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau.